você está ao vivo pela nossa TV Vila Imperial com o programa Vitrine. E agora nós vamos falar de Esperanto. Olha, eu tenho muito que aprender a respeito desta língua que eu desde pequena ouvia, esta língua universal. Mas aqui no aquecimento, conversando com a Mirna Marino, que está aqui conosco, esperantista, está fazendo marketing, também é radialista, né, de formação. A Mirna me surpreendeu porque existe, inclusive no Brasil, né, existe uma federação de esperantistas, é isso? Exato. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a você que está em casa. Bom, o Esperanto, ele tem um movimento federativo, ou seja, nós temos uma federação universal que fica na Holanda, na cidade de Roterdão, e temos as federações nos países, em todos os países. E aqui no Brasil, nós estamos em Brasília, com a Federação de Esperanto. Eu achei interessante porque você falou que antes do Esperanto já houve algumas tentativas, né, já existe registro de algumas tentativas de se criar, né, uma língua universal, né, que todos pudessem, com o objetivo de que os povos se entendessem e que dominassem uma língua que fosse acessível, né. Você poderia relatar algumas experiências que não obtiveram sucesso? Olha, brevemente, né, porque o tempo em televisão é muito curto. Desde Leibniz, o filósofo, a ideia da língua internacional, aliás, desde a Torre de Babel, né, é assim um imperativo no mundo. E principalmente agora, pela globalização, a gente tem que se entender, não é? E o que moveu toda a parte de língua internacional sempre foi o quê? A economia ou a cultura, né? Nós tivemos o latim, muito predominante como língua internacional, por muitos e muitos anos. Tivemos o francês e hoje nós temos o imperativo do inglês como língua universal. Pois bem, já houve várias tentativas de língua internacional, através de música, através de outros idiomas sendo postos, ajuntados. E o Esperanto, ele surgiu em 1887, com uma brochura, com as regras da língua. É uma língua dita artificial, ou seja, ela foi criada para ser uma língua internacional. E ela, a partir de 1887, então, veio surgindo. Naquela época, imagina as dificuldades, né? Nós tínhamos o telégrafo, né? Veio surgindo um movimento que se concretizou em 1905 com o primeiro Congresso Internacional do Esperanto na cidade de Boulogne-sur-Mer, na França. Então, a partir daí, o Esperanto funciona dessa maneira. Todo ano nós temos os congressos, os encontros nas cidades, nos estados. O objetivo é o quê? Difundir Divulgar e praticar a língua. Porque, veja, nós aprendemos a língua e falamos com quem? Pois é, isso que eu ia perguntar. Vocês têm noção de quantas pessoas dominam o Esperanto? Isso é uma conta difícil de fechar, Kátia, porque muitas pessoas aprendem o Esperanto, principalmente hoje pela internet, e não participam de movimento algum. Aprendem por cultura, aprendem porque facilita o aprendizado de outros idiomas, porque o Esperanto, ele é, na sua estrutura linguística, basicamente de um pensamento oriental. E na sua estrutura de gramática, ele é muito ocidental. Então, ele facilita o aprendizado de outros idiomas. Você, por exemplo, que precisa aprender mandarim, se você o faz através do Esperanto, ou primeiro aprende o Esperanto, você já facilita o aprendizado do mandarim. Eu não tenho noção de como seja. Vamos lá. Me explica como é que se dá esse aprendizado, como é que é esse processo? Bem, o Esperanto, ele é uma língua, como artificial, foi a proposta de ser o mais facilitada possível para todos os povos. Então, para começar pela pronúncia, são 16 regras básicas gramatical. Os verbos, por exemplo, nós temos terminações específicas para os verbos, que são, assim, a coisa mais temida em todo o idioma, né? Nós, latinos, sofremos muito com conjugações verbais. Então, assim, num rápido introdutório, eu posso dizer que nós temos o presente terminado em AS, o passado terminado em IS e o futuro terminado em OS. Então, se eu digo para você, me amas, eu amo. Me ames, eu amei. Me amos, eu amarei. Nós temos o condicional com U e o imperativo em I. Então, isso você já fecha a parte toda de verbo mais facilitada. Aí nós temos algumas formas conjugadas, também com algumas terminações. Então, ele funciona assim, com radicais e terminações, basicamente. E quanto tempo uma pessoa empreendendo o estudo do Esperanto domina o idioma? Olha, eu falo por mim, eu sempre tive muita dificuldade em aprender idiomas,
tive o inglês básico na escola, que a gente sabe que depois a gente tem que aprender tudo de novo, é o que eu faço hoje há 4 anos, mas eu aprendi o Esperanto, as regras e a pronúncia em 2 meses. Você teve um professor? Tive um professor falecido ano passado, Fernando Marim, que morou em Petrópolis, e por conta do congresso que nós tivemos em 2000 aqui em Petrópolis, o Congresso Brasileiro de Esperanto, ele veio para Petrópolis, morava em Araras, para formar um pequeno grupo para ajudá-lo no congresso. E foi aí que eu aprendi o idioma. Porque veja uma coisa interessante, eu aprendi o Esperanto por passar na minha rua, eu moro na Aureliano Coutinho, subindo a Aureliano Coutinho, eu passava sempre pelo Santa Cecília. E um dia eu vi um cartazinho, Esperanto, ensino gratuito. Aí eu falei, mas o que é o Esperanto? Fui no dicionário, estava lá, Esperanto, no Mini Aurélio, língua artificial criada pelo médico polonês Lázaro Luiz Zamenhof, no seu nome original. Então eu disse, ué, uma língua gratuita? Eu que sempre quis aprender idioma e nunca tive dinheiro. Fui, entrei e me apaixonei pelo Esperanto. Primeiro pela sua ideia interna, porque hoje nós vemos que o mundo ele é dificultado, tudo é muito dificultado para quem não tem dinheiro, para quem não está no império, não é? Para quem não está no primeiro mundo. Quem não está, e que também não está no mercado, né? Isso. Que me parece, assim, você pode me corrigir, mas me parece que o Esperanto estaria talvez muito bem acomodado e adaptado muito mais a espaços, a um ambiente da cultura, muito mais do que o ambiente do mercado, porque o mercado certamente é o mandarim, é o inglês, né? E o espanhol. E o espanhol, a princípio, aí faríamos trabalharíamos com esses 3 níveis, que é uma exigência de mercado, até mesmo por uma imposição financeira, a gente sabe, econômica. Mas o Esperanto eu vejo ele muito próximo de atividades culturais, e aí eu perceba que mesmo estando neste movimento, está ainda afastado da população. Você saberia me dizer por quê? Exatamente pela falta do império econômico. Eu mesma tenho momentos que eu posso participar do movimento e momentos que eu não posso participar do movimento, pela questão de dinheiro. Não é? Eu preciso aprender o inglês, preciso de um outro idioma, eu adoro aprender, mas não tenho dinheiro para fazê-lo. Já o Esperanto eu consegui fazer gratuitamente. E o que ocorre com a língua é exatamente isso. Nós temos que fazer muitas coisas na nossa vida, não é? Um filho hoje no ensino médio, seu filho em casa, ele tem que aprender inglês, espanhol, pré-vestibular, é tanta coisa que ocupa o nosso tempo, porque nós precisamos ganhar dinheiro. Que toda essa parte acaba indo o quê? Para uma terceira idade. Por isso as pessoas que veem o movimento de fora dizem, é o movimento dos velhinhos. Porque tem muito idoso no Esperanto, porque a gente acaba deixando isso tudo para quando se aposentar. Eu adoro o Esperanto, eu amo o Esperanto, adoro essa ideia, mas eu não tenho tempo agora. É quando você se aposenta, você relaxa e consegue, né? E tem um pequeno capital para investir. Mas aí eu pergunto você de novo, essa questão você aprende um idioma, aprende uma língua, você precisa exercitar. Né? Invariavelmente, você precisa do inglês para entrar na internet, redes sociais, o mundo da tecnologia tem o seu idioma, né? E aí o Esperanto, em Petrópolis, com quem eu falo Esperanto? Olha, fisicamente você fala com poucas pessoas. Hoje nós temos o professor Chanuel, o professor Márcio Santos, que vai ministrar o curso na UCP, eu e alguns outros esperantistas espalhados. Mas pela internet nós somos um movimento vivíssimo. Aí que eu queria saber. Se você pega o Google, que é o buscador mais famoso da internet, ou qualquer outro buscador, e põe o verbete Esperanto, vai te abrir um mundo que você nunca viu e nem imaginou que existisse. Sites em Esperanto. Sites, todas as federações, todos os movimentos esperantistas criam páginas, ensinam o Esperanto gratuitamente pela internet, programas de rádio. O Vaticano mesmo tem um programa semanal em Esperanto, um programa na Polônia. Eu mesma tinha um programa na Rádio Boa Nova em São Paulo, o Parulo Mundo, que eu fazia daqui de Petrópolis e enviava pela internet. Você conversa pelo Skype com muito esperantista. Você tem uma rede chamada Passporta Servo, na qual você se inscreve. Os jovens utilizam muito isso para viajar e conhecer o mundo. Então você é um intercâmbio entre pessoas. Eu aqui ofereço a minha casa quando alguém vier conhecer Petrópolis. E aí
eu tenho o mundo aberto para poder visitar de forma muito mais barata e muito mais interessante. Quer dizer, seriam albergues, como se fossem albergues da juventude, que foi um movimento que e não só para jovens, também mas os jovens que têm muito essa ânsia de conhecimento, né? E, quer dizer, então eu posso aprender, vamos tentar encontrar aqui até para estimular as pessoas a buscarem o estudo do Esperanto, que o objetivo é esse, né? Em 2, 3 meses, você falou, há a possibilidade de você assimilar toda a base. A base, né? Mas com quantos meses o domínio da língua? Olha, toda língua é para toda a vida, não é? Mas assim, em 2 anos eu já tinha nível para conversação internacional. Quer dizer, então aí você poderia, assim, tranquilamente conhecer o mundo, né? Se encontrando com essas pessoas e sendo recepcionadas, Exato. se sentindo mais confortável através da linguagem do Esperanto. Exatamente. Quer dizer, então alcançou de uma certa forma o seu objetivo. Você não precisa dominar todos os idiomas para conhecer o mundo. Você tem aí, em diversos lugares do mundo, pessoas que falam o Esperanto. Exato. E já existe, inclusive, em função dessas federações, uma integração e vocês se encontram. Exato. Nós nos encontramos uma vez por ano nos congressos nacionais, como vai haver esse ano em São Paulo. Já houve em Petrópolis em 2000, como eu te relatei. Todo ano também tem o Congresso Internacional e os encontros pontuais, mês a mês, de 15 em 15 dias. No Rio de Janeiro nós temos 2 associações de Esperanto que se encontram, fazem palestras para a gente manter o aprendizado e a língua viva, né? E esse ano vai ter um evento muito interessante em São Paulo, porque vai congregar 3 congressos de Esperanto. O das cidades da América, o Congresso das Américas, o Congresso Brasileiro e o Congresso da Juventude Brasileira. São 3 eventos em São Paulo no mês de julho, ainda dá tempo de você aprender as bases da língua, e vai também acontecer o Kinofestivalo, um festival de cinema, de curtas metragens feitos em Esperanto. Aqui, por exemplo, eu tenho uma curiosidade. Para quem queira conhecer o Esperanto, para qual câmera? Essa. Esperanto é. O Esperanto é um filme feito há cerca de 4 anos, com todas as noções do que seja o Esperanto. Aqui você se atualiza e fica surpreso com o mundo do Esperanto. Esse filme, basta que você ponha Esperanto no Google, você vai achar o link para comprar o filme, até para trazer do YouTube gratuitamente partes do filme. Partes do filme. Quer dizer, e há um movimento da juventude esperantista muito produtivo. CDs, por exemplo, nós temos uma gravadora em Esperanto. Olha que coisa interessante, eu não sabia. Esse é um CD de rap. Eu nem sei, também acho que ninguém sabia, né? Quer dizer, a não ser as pessoas que realmente se envolvem, né, com o tema. Quer dizer, eles trazem vários artistas. Esse é um artista nacional, esse é um artista internacional, francês. Aqui é popular brasileiro, aqui é rap. Existe algum registro de ter se tornado em algum país uma música em Esperanto popular? Não, ainda não tem. Não. Se houve, eu desconheço, tá? Mas ainda não. Mas, por exemplo, no Parlamento Europeu, o Esperanto já é uma realidade. Há esperantistas, deputados que trazem o Esperanto à tona sempre em projetos internacionais. Aqui, a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, tem a sua rodoviária toda traduzida para o Esperanto. Inglês, acho que eles usam inglês, espanhol e Esperanto. Foi aquisição do movimento esperantista de Rondonópolis. Aqui nós temos um exemplar da revista Esperanto, todo mês ela é editada e ela vem da Holanda, da nossa sede lá em Roterdão. Os esperantistas são associados ao movimento e recebem a revista, recebem o livro, e essa é a nossa Brasília Esperantisto, a revista do movimento brasileiro. Aqui na capa são os primeiros esperantistas do Brasil que surgiram em Campinas, em 1900. Participaram do primeiro congresso de Boulogne-sur-Mer em 1905. Olha que interessante. E nós temos várias publicações, nós temos uma biblioteca vastíssima, nós temos editora em Esperanto. Quer dizer, é um mundo realmente vivo. E aí, na verdade, assim, esse tema chegou a nós como pauta, né, do programa, porque eu achei muito interessante, porque vai acontecer um curso gratuito, aberto a toda a comunidade petropolitana. Você pode falar um pouquinho sobre o curso? Exato. O curso começa hoje com uma palestra às 19 horas no campus Benjamin Constant, com o professor José Passini, ex-reitor da Universidade de Juiz de Fora. Passini vai apresentar em português
toda a ideia do Esperanto. E lógico, lá a gente vai conversar também, porque há muita curiosidade acerca de como é a língua, né? Gramaticalmente, pronúncia, vai trazer a história, vai trazer a atualidade do Esperanto. Essa palestra é hoje gratuita no auditório da UCP, na Benjamin Constant, às 19 horas. E o curso inicia-se na sexta-feira, dia 4, das 18 às 19 horas. Sexta, dia 6. Perdão, sexta-feira, dia 6, 4 é hoje. Vai de 6 de maio a 12 de dezembro, quer dizer, sempre às sextas-feiras. Sextas-feiras. Não é isso? E é gratuito. Gratuito, às 18 horas com o professor Márcio. Quem queira maiores informações, 8812-2136. 8812-2136. Mas basta chegar na sexta-feira, às 6 da tarde, e aí efetua-se a inscrição, vai haver toda a apresentação do curso, e muitos vão movidos pela curiosidade. Isso é muito interessante. Nem sempre querem ou têm disponibilidade de participar do curso. Né? Olha só, eu que agradeço imensamente a tua presença. Eu que agradeço. E eu vou te pedir uma gentileza. Pois não. Hoje quem vai encerrar o programa vai ser você. Olha só. Eu vou pedir a você que, em Esperanto, você agradeça a presença a participação dos nossos telespectadores nos assistindo hoje, desejando uma boa semana para todos eles, um bom final de semana e até o próximo Vitrine na semana que vem. Bone, carai amikoj, por fini tiun ĉi programon, mi dankas vin, kiu sidas en via domo, por la partopreno en nia programo. Mi dankas al la profesorino Katia por la oportuno diskonigi kaj disvastigi la lingvon Esperanto. Lernu Esperanton, partoprenu de tiu paca movado. Valoras la penon. Ĝis la proksima programo kaj havu bonegan semajnfinon. Ĝis.